nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Estamos em mais uma aula do projeto Eu e Mais Um, esse espaço que é dedicado aos irmãos, às irmãs que estão cuidando de um novo convertido. Espero que vocês não tenham se desanimado, né? Porque esta é uma arma, como nós dissemos em uma das nossas aulas, que Satanás muito utiliza para fazer com que a obra que o Senhor tem na vida de uma pessoa, aquele talento que o Senhor deu a ela para ser colocado em prática, não exista, esta pessoa se desanime totalmente e aquele propósito o qual você recebeu através de um dom, através de um convencimento do Espírito Santo ou de um talento que você tem ou de um dom, não venha a ser colocado em prática. Mas espero que você esteja aí firme, mesmo com todas as dificuldades. Como eu falei em programas anteriores, Satanás tem lutado e vai continuar porque ele não para, ele é astuto, ele não se desanima, ele é persistente para que possamos desistir daquilo que Deus tem colocado como ordenança, que é o versículo-chave desse projeto Eu e Mais Um, quando ele diz em Mateus 28:19, ide e fazei discípulos. Estamos cumprindo aqui, Senhor, este mandamento. Nós estamos falando em uma das aulas que os deveres do membro para com a igreja, e um deles deve ser o de lealdade. Ou seja, quando nós congregamos, nós não estamos prestando uma lealdade, uma obediência ao pastor simplesmente, nós estamos professando ali a obediência por amor a Deus, não por amor ao pastor simplesmente. Devemos amar os nossos pastores, sim, como diz a palavra. Também não é uma questão de como somos tratados pelos outros para congregarmos ali ou não. Porque se formos olhar assim, nós não ficaríamos em igreja nenhuma. Por isso há tantas pessoas desigrejadas. A gente diz isso, né? A igreja dos desigrejados está crescendo demais porque as pessoas se ofendem, se machucam. Eu não tiro razão, mas como a igreja ela é formada por pessoas imperfeitas, temos problemas. Mas podemos resolver esses problemas entendendo a palavra que nem todo mundo é realmente crente verdadeiro, não obedece exatamente aquilo que o Senhor fala e não presta o dever da lealdade a Deus e a sua santa palavra. Outro dever muito importante que o membro deve prestar a Deus é o dever da comunhão. É fazer o possível de termos esta comunhão cristã. Se nós não somos amigáveis, não podemos esperar do outro irmão da igreja uma comunhão também amigável e cordial. Tem irmãos muito, assim, me desculpe a expressão, né? Totalmente ignorantes quanto à maneira de falar, de agir. Tem até boa intenção, mas não sabem falar e acabam ofendendo o outro irmão também se ofende, também fecha a cara com esse e não conversa com aquele outro. É o que nós estamos falando. Nós temos que fazer o possível. A Bíblia diz, devemos suportar uns aos outros. É difícil, né? A gente quer que os outros suportem os nossos defeitos, quando causamos um problema, mas não queremos suportar o outro. Somos sensíveis demais, até demais, né? E eu acho que hoje um dos maiores problemas que nós enfrentamos dentro da igreja é o relacionamento. Não é verdade? Eu estava estudando um livro quando eu fui dar algumas aulas para as professoras evangelistas de crianças, e esse autor, era até um livro em inglês, ele estava relacionando esse problema a uma pesquisa que havia sido feita entre os professores, entre os alunos e membros de uma igreja, de várias igrejas americanas, de várias denominações, e o maior problema que se encontrava dentro da igreja era o relacionamento. Por isso o Senhor fala que se nós não tivermos amor, podemos ter todos os tipos de dons, de nada vai adiantar. Por que nós temos que ter amor? Porque o amor suporta. Ele suporta, um disse-me-disse, ele suporta uma ofensa. Às vezes a gente suporta uma ofensa de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um parente, de um familiar ou até da família, mas não um irmão da igreja. Mas nós não somos família. Talvez o seu defeito não é o defeito do outro. E vice-versa. Então nós devemos buscar esta comunhão, mesmo que... Porque tem crente assim, tem membro assim, esse irmão passou, nem me cumprimentou, também não vou
também não vou cumprimentá-lo mais. Mas às vezes, será que esse irmão não estava distraído ou absorvido em seus pensamentos e acabou não vendo? Porque às vezes isso acontece, já aconteceu comigo. Às vezes a pessoa é um pouco mais séria. Até o pastor Lorival uma vez contou uma história de que um irmão sentava sempre no primeiro banco, cruzava os braços e ficava olhando assim, sério, né, para o pastor Lorival pregando. E um dia ele falou: eu vou conversar com esse irmão aí, vou ver o que ele tem contra mim, né? E o pastor Lorival chamou ali na sua sala e disse: irmão, por que o irmão senta na primeira fileira da igreja, cruza os braços e nem um sorriso o irmão dá? O irmão fica sério o culto inteiro. O que o irmão tem contra mim? E para decepção do pastor Lorival, ele disse: pastor, eu te admiro tanto que eu fico até sem jeito quando eu estou ali sentado. Eu fico desconcertado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu fico sem jeito e eu sento até no primeiro banco para ouvir a sua mensagem. Então, realmente aquele versículo que a Bíblia diz que o homem vê a aparência e Deus vê o coração, ela é muito, mas muito real, não é verdade? Então vamos buscar a comunhão, não vamos achar que aquele irmão não gosta de você porque não o cumprimentou aquele dia. Que tal chegar até ele e dizer: a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Como você está? Tenha você a iniciativa de cumprimentá-lo. Então esse é um dever, nós temos comunhão uns com os outros. E tem gente que não conversa com o irmão, ou o pastor, ou com a obreira, ou com aquela irmã do coral há muito tempo, evita e está tomando a ceia. Isso não é contraditório? Será que esta ceia realmente ela está tendo um efeito na sua vida? Porque aquele que não tem a comunhão vertical com Deus não terá a comunhão horizontal com seus irmãos, né? Então, e também vice-versa, aquele que não tem a comunhão com seus irmãos não pode ter a comunhão com Deus. Então vamos buscar ser pessoas cordiais. Às vezes, é claro, a gente entende que nem todos os dias estamos sorrindo, mas procuremos ser pessoas amáveis, entendendo o outro, entendendo o problema do outro. E quando isso não acontece, Deus vai permitir uma situação para que você mude essa sua maneira de ver e de tratar os outros, né? Nada como doer em nós, apertar o nosso calo para que entendamos o calo do outro, né? Nós temos tanto o dever de aceitar e buscar amizade, como também de recebê-la, né? Como membros de uma igreja, nós temos o dever de manter e buscar esta comunhão na igreja e manifestar esse amor fraternal, inclusive aos visitantes que vêm até ela e precisam de um abraço. Quantas pessoas visitantes chegam na igreja? Pergunte aí para o novo convertido se ele não se sente bem quando ele chega na igreja. Você senta ao lado dele, você liga para ele, você manda mensagem todos os dias. Quem não se sente bem assim? Não é verdade? Então é importante. Um dos deveres do cristão como membros de uma igreja, além de ter esse dever da lealdade a Deus e a sua palavra, também o dever da comunhão. Busquemos ser amigos, não busquemos, como diz, pelo em casca de ovo, né? Porque tem crentes que qualquer coisa já está reclamando ao pastor: olha, pastor, eu vou deixar a congregação porque parece que aqui ninguém gosta de mim, e parece que alguém me olhou feio ontem, o irmão passou por mim e não me cumprimentou. Isso está cheio dentro da igreja. São crianças na fé. Criança que é assim, não é? Mãe, ele brigou comigo. Mãe, ele está mostrando a língua para mim. Isso são crentes meninos. Falta sair do leite, daquela palavrinha ali, né? Desculpa a expressão, daquela coisa que ele não estuda a palavra, não cresce, não se fortalece, não vira um crente verdadeiramente adulto, é menino na fé. Então, se você encontrar pessoas assim, ore por ela e procure ajudá-la e não desprezá-la, porque ela ainda não é conhecedora da palavra de Deus. Aí foi mais uma aula do Espaço Eu e Mais Um para todos aqueles que estão cuidando dos novos convertidos. Se você tem sua dúvida, mande agora. Você que está cuidando de novo convertido, tem uma dúvida, não aquela que você pode encontrar numa Bíblia de estudo,
propriamente na internet, que temos tantos estudos profundos, mas aquela de uma situação talvez inusitada que você tenha encontrado e não sabe como agir diante talvez de uma pergunta do novo convertido. E para terminar, que busquemos a paz com todos, é o que diz a palavra do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se despede Débora Miranda. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.